audiência pública, conforme convite. O presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, no uso das suas atribuições, na formalidade do artigo 9º, parágrafo 4 da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, convida os senhores vereadores, associações, sindicatos e o povo em geral para participar de uma audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização no próximo dia 27 de fevereiro de 2015, às 9 horas, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, localizado na Rua Visconde do Rio Branco, número 122, Feira, nesta cidade, com o objetivo de avaliar o quadrimestre, de avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo referente ao terceiro quadrimestre de 2014. Na formalidade do convite e dos artigos, convido o secretário Expedito Eloy à mesa e o senhor Anilton também à mesa. Presente ao plenário, saúdo o colega vereador Luiz Augusto, demais pessoas aí, aguardando ainda outro membro da comissão, que é o vereador Edivaldo Lima, mas dando início aos trabalhos, passo a palavra ao secretário Expedito Eloy. Eu gostaria de convidar o vereador Luiz Augusto, que também é o membro, é vice-presidente da comissão, é vice-presidente da comissão, é membro, para participar da mesa. Com a palavra, o secretário. Bom dia, senhor presidente da Comissão de Finanças. Testando também. Obrigado. Vereador Lulinha, equipe técnica da Cefaz, servidores da Câmara e demais membros presentes nesta casa. A audição não está pegando bem. Acho que agora melhorou. Saúde o líder do governo, o vereador José Carneiro, que adentra no momento ao plenário. Continua com a palavra o secretário Expedito. Nosso líder do governo, José Carneiro, saúdo meu amigo rubro-negro, sofredor assim como eu. Pode jogar na tela. Pode jogar na tela a apresentação.
Como acontece a cada final de quadrimestre, excepcionalmente com relação ao último quadrimestre, ao invés do final de janeiro, excepcionalmente, o último quadrimestre, nós temos um prazo de 60 dias após o final do quadrimestre para a apresentação dos números por determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Meu computador aqui está lento. Não está não, aqui realmente o arquivo é pesado. Está abrindo aqui. Não tem problema não, eu vou visualizar a tela reproduzida ali. Está tudo bem. Tá tudo bem. Vamos aos números pertinentes ao terceiro quadrimestre de 2014. Nós tínhamos uma previsão de receita tributária de 144 milhões. Eu vou me limitar a falar em milhões, eu vou estar sempre reduzindo os termos quantitativos até para agilizar a apresentação. Como é autoexplicativo e está na tela, não há necessidade de detalhar de forma analítica. A receita tributária, não havia, se porventura alguém quiser tratar de conceituação, pode se pronunciar que não tem nenhum problema não. Mas, de qualquer sorte, a receita tributária, para quem não conhece, eu vou citar as principais. Ela é composta do ISS, do IPTU, do ITIV, das taxas e do imposto de renda retido na fonte. Sobre essas receitas, cabe ações efetivas do município. Não é? O resultado disso é produto do trabalho da equipe técnica, da equipe de cobrança, enfim, de todo o corpo da Cefaz. Então, observe que havia uma previsão inicial de 144 milhões, arrecadamos 188 milhões, superamos a previsão em 43 milhões, com percentual real, não é nominal, de 30,39. Então, repetindo, este número, esta diferença, reflete a ação, o interesse, o comprometimento da equipe da Cefaz no sentido de se arrecadar. Não é? A gente sabe, né, vereador José Carneiro, que hoje a gente tem divulgado, isso sem atentar para os repasses menos importantes, mas hoje um dos repasses mais importantes, se não o segundo mais importante, que é o FPM. Ao longo desses últimos 6 anos, o prejuízo do município já supera 40 milhões de reais. Não é? E com relação ao ICMS, há um número que ainda não é objeto dessa apresentação, isso deve ser abordado no próximo quadrimestre, na próxima apresentação do primeiro quadrimestre de 2015. De janeiro de 2013 a fevereiro de 2015, nós temos pela primeira vez uma queda no repasse do ICMS. Pela primeira vez desde janeiro de 2013 até agora, a gente verificou que no paralelo, no confronto entre o mês atual e o mesmo mês do ano anterior, nós tivemos uma queda, ou seja, em fevereiro de 2015, nós tivemos um repasse de ICMS inferior a fevereiro de 2014. Isso não chegou a acontecer ao longo dos últimos 26 meses. Pela primeira vez acontece. E isso deixa claro que o cenário é mais sombrio, mais pessimista do que se imagina. E a gente até ilustra que a Secretaria da Fazenda faz um trabalho intensivo de recuperação de IVA. Isso a gente fica à vontade para dizer que foi o índice de recuperação de IVA
maior do estado da Bahia, talvez de todos os tempos, mas mesmo assim a gente já começou 2015 com queda com relação a 2014. A gente vai ter uma resposta mais definitiva, mais concreta, com o decorrer dos dias, né? Isso a gente verificou agora em fevereiro. Eu queria vamos em frente, vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Então, já traçamos o comportamento da Receita Tributária, onde o município interfere diretamente no seu resultado. O município também interfere diretamente no resultado da receita de contribuição, mas de maneira muito relativa, né, com relação à receita de contribuição, cuja composição é a CIP, a receita com a contribuição do servidor, que representa 11% dos rendimentos do servidor, e 22% do patronal. Então, havia uma previsão de 66 milhões, chegamos a 70 milhões, uma diferença a favor de 13 milhões 349 mil, crescimento real de 5%. Pois não. A previsão de receita de capital, a previsão era 137 milhões. Receita de capital, vereador, vamos chegar lá. Eu venho aqui na ordem. Vamos abordar. Quando fizer a explanação, depois você... Não, mas pode ser agora, não tem problema, fica até melhor. Questionamento, viu? Peça papel e caneta aí. Não, mas está tranquilo, está tranquilo. A receita patrimonial, ela saiu de 7 milhões para 12, quer dizer, havia uma previsão de 7. Alcançamos 12 milhões, com um percentual de crescimento de 63%. Para quem não sabe, a receita patrimonial é o dinheiro que dorme na conta. O município mantém diversas contas nas diversas instituições financeiras. Obrigatoriamente, se o dinheiro passar lá de quinta para sexta, esse recurso tem que ser remunerado. E isso é objeto dessa remuneração e também adicionado ao que nós arrecadamos a título de laudêmio. Então, quem tiver dúvida com relação à conceituação desse tipo de receita pode se pronunciar. Transferências correntes, havia uma previsão de 548 milhões, alcançamos 513 milhões. Observe, na transferência corrente, diferentemente da receita tributária, não cabe nenhuma incursão, nenhuma iniciativa, nenhuma providência pode ser adotada pelo município para atingir o objetivo. Quais são os componentes da receita corrente, que é a transferência corrente, que são nada mais, nada menos que os repasses constitucionais, o ICMS, o IPVA, o repasse do SUS, do Fundeb. Então, observe que não cabe nenhuma ação da Cefaz no sentido do incremento, da busca do objetivo. Isso aí a gente fica a mercê dos acontecimentos de como se comporta a economia nacional. Outras receitas correntes, isso aí é o que o município arrecada de multa, o que o município arrecada de juros, o que o município arrecada de dívida ativa. Crescimento também muito pequeno. Vamos fazer até um adendo com relação a essa receita, porque houve um acordo, um convênio entre o Tribunal de Justiça do Estado e o município de Feira de Santana, no sentido de nós instalarmos uma central de conciliação tributária no Fórum Finito Baixo. E nesse intervalo se trabalhou em arrumação de logística, em providências, em instalação, em contratação, e isso demandou tempo e culminou em atraso na cobrança.
A cobrança essas ações da Central de Conciliação Tributária, na prática, se iniciaram a partir de outubro, não foi isso, Diego? Outubro, né? E o resultado está surgindo agora. Mas sem nenhuma dúvida que nós vamos ter um exercício de 2015 com relação à cobrança de dívida ativa muito melhor. A perspectiva é absolutamente alvissareira. Receitas de capital, viu, meu líder? Receitas de capital. Aqui está melhor para visualizar, porque a tela que está ali está aqui. Observe que havíamos feito uma previsão de 137 milhões. Realizamos 17 milhões, mas ocorre que 93 milhões é do BRT. Então, o fato de ainda não ter o fato de ainda não haver iniciado as obras, ainda não se gastou, ainda não se contabilizou. Então, se eu considero aí 93 milhões, mesmo com 93 milhões, a gente reconhece que houve um déficit, mas é muito complexo. Inclusive, a ideia é que para o orçamento de 2016, a gente desenvolva esse orçamento de forma diferente do que foi feito agora em 2015. No orçamento está se lançando o convênio que não está assinado em receita de capital. Então, lançar um convênio não assinado com perspectiva de receita é uma coisa que a gente sente que não é segura. Para 2016 a gente só vai lançar os convênios que estão efetivamente assinados nessa rubrica de receitas de capital. Então, ele chamou a atenção, também chamou quando a gente deixou esse trabalho preparado, isso nos preocupou também, mas a resposta é essa. Considere aí os 90 milhões do BRT. Então, vamos para a próxima tela. A próxima tela, ela faz uma referência às mesmas rubricas do slide anterior, mas agora com o comparativo 2013 e 2014. É importante mencionar que essa mesma tela apresentada em fevereiro de 2014 traça um paralelo entre 2012 e 2013, e aí os números foram relevantes. Considerando o paralelo, considerando o confronto, agora a gente está brigando com a gente mesmo. Nós mesmos estamos concorrendo conosco. Então a gente concorreu 2014 com 2013. De qualquer sorte, observe que na relação 2013 com 2014, nós tivemos um crescimento na receita tributária. Observem que a receita que é de competência, que cabe ao município adotar suas providências, adotar medidas no sentido de alcançar o objetivo, a gente sempre tem se dado muito bem. Observe que no confronto 2013-2014, nós tivemos um crescimento real, a gente repete aqui, não é nominal, é real, de quase 29%. Não obstante toda essa crise, toda essa questão que envolve a economia nacional, dentro do município a gente tem crescido e crescido muito bem. É provável que para a cidade do Porto de Feira de Santana no Brasil não haja município com um crescimento desse. A gente tem que estar resolvendo essas questões para deixar claro a questão do trabalho desenvolvido, do comprometimento, da dedicação da equipe da Secretaria da Fazenda, que é resultado de uma equipe, não é resultado de um homem só, nem de dois, nem de três, é resultado de 100% dos componentes da Secretaria da Fazenda. Receita de contribuições, tivemos um crescimento de 13%, repetindo, o quadro é explicativo, né? Tivemos um crescimento de 13%, receita patrimonial, um crescimento de 110%. Havia uma previsão, em 2013 nós tínhamos 5 milhões, 2014 12 milhões, crescemos 110%. Receita de serviços, tivemos um crescimento de 17,10%, transferências correntes 9,91%. Observe que, não obstante a gente estar pessimista com relação aos repasses constitucionais, mas é que 2013 não foi
os resultados não foram tão ruins como aconteceu em 2014, não é? Por isso que a gente ainda continua aqui com um percentual positivo quando a gente cria um paralelo entre os 2 últimos anos. Outras receitas correntes, houve uma queda de 17%, como a gente já colocou aqui, outras receitas correntes, o carro-chefe é a dívida ativa, e a gente, em função da criação, da instalação da Central de Conciliação Tributária, a gente terminou tendo um comportamento ruim. E a gente confessa que a receita corrente ela é resultado das ações do município, das ações da Secretaria da Fazenda, mas a gente recapitula, ratifica que nesse primeiro momento, no momento de instalação da Central de Conciliação Tributária, praticamente fica suspensa a cobrança. Houve um acordo com o Tribunal de Justiça da Bahia no sentido de que a cobrança não acontecesse no âmbito da Cefaz, que a cobrança acontecesse no âmbito do fórum. Agora, sinceramente, o fórum não tem cobrador profissional como tem a Secretaria da Fazenda. Mas a gente está trabalhando isso, acabamos por colocar auditores fiscais nesta equipe lá da Central de Conciliação e o resultado já está aparecendo. Portanto, a gente volta e ratifica. Estamos otimistas com relação ao resultado de outras receitas correntes para o exercício em curso. Se Deus quiser, para o ano nós não vamos estar falando em números negativos. Receita de capital, né, cresceu 154%. No geral, observe que no geral houve um crescimento real e não nominal que ficou próximo a 15%. O presidente da comissão, eu acho até mais importante, mas fica mais oportuno se porventura alguém quiser se pronunciar no curso da apresentação, fica melhor do que deixar para o final. Porque aí a cabeça está mais fresca, ela está mais focada no tema, fica mais prático, fica mais simples. Posso consultar? Pois não. Se algum dos senhores colegas vereadores, registrando Edivaldo Lima, que faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Zé Carneiro, líder do governo, vereador Marco Lima, vice-líder. O vereador Luiz Augusto estava presente. Se quiserem fazer algum questionamento, o microfone vai estar à disposição. Só pedir a parte, o secretário concede a explicação. O vereador Marcos Lima, bom dia. Está de cabeça baixa aqui, observamos lá e não observei a presença dele. Vamos discernir agora sobre a avaliação do cumprimento do terceiro quadrimestre com relação a despesas. Observem despesas de pessoal e encargos sociais. Fixada para 2014, 309 milhões, empenhamos 303 milhões, liquidamos 303 milhões, atingimos 97% da despesa fixada para 2014. Deve equilíbrio absoluto aí nesses números. Juros e encargos da dívida, previsão de 1.753.000 para desembolso no exercício de 2014. Empenhamos 1.272.000, liquidamos o mesmo valor, portanto, cumprimento dentro do estabelecido. Se alguém quiser conceito dessas rubricas aí, fiquem à vontade. Na realidade, juros e encargos da dívida, a Prefeitura está com alguns parcelamentos realizados junto à Receita Federal do Brasil, parcelamentos de débitos previdenciários, não é? PASEP, tem também, nesse juro de encargos de dívida aí também envolve o empréstimo externo, esse recurso que foi destinado à construção dos viadutos. Passamos para outras despesas correntes, né? São despesas com a limpeza pública, com recuperação de escolas, não é? Limpeza, recuperação de ruas, praças, essas coisas.
Fixamos em 467 milhões, empenhamos 440, liquidamos 412, atingimos 93, pouco mais que 93% do valor fixado. Investimentos, observe que a despesa em cima aí é recuperação, já investimento é a construção. Aí os dados são os mesmos, só que outras despesas correntes envolvem a recuperação e o investimento é a construção de escola, não é? Construção, pavimentação, asfaltamento, aquisição de máquinas, essas coisas. No investimento, para investimento, nós fixamos 150 milhões, empenhamos 116 milhões, liquidamos 69 milhões, ficamos perto de 60% do valor estimado fixado para investimento. Inversões financeiras, não tem muito a acrescentar, é aquela questão. Inversão financeira é uma eventualidade do município adquirir uma propriedade de iniciativa privada e, a partir de então, ele se tornar um bem de domínio público, que vai compor o ativo do município. Basicamente, não se trabalhou com isso. Amortização da dívida. Fixamos 15 milhões. Essa dívida aí a que a gente se refere, ela tem cunho interno e externo. Não é? O interno é justamente esse desembolso que é feito junto à Receita Federal em função das várias operações de parcelamentos. E também o pagamento que, inclusive, em fevereiro agora, houve um pagamento de uma parcela desse empréstimo externo. O fixado foi 15 milhões, empenhamos 13, desembolsamos 13, então, números equilibrados. Reserva de contingência, assim como inversões financeiras, não se trabalhou com isso. Não houve necessidade. Então, do total de despesas, do que a gente fixou para o que a gente liquidou, ficamos também com um número apreciável, um número equilibrado de 91,37%. Alguma observação com relação a essa tela? Vamos para a próxima tela. Observe, é sempre assim. Nós temos um parâmetro entre os quadrimestres do exercício de 2014 e na tela seguinte a gente traça um paralelo entre um comportamento de 2013, do ano imediatamente anterior àquele que ora está sendo demonstrado. Então, 2013 e 2014. Observe aí que, com relação a 2014 e 2013, despesas. Com relação à mesma tela anterior, só que a gente agora cria um paralelo entre 2013 e 2014. Liquidamos no exercício de 2013 280 milhões. E no exercício de 2014, 309 milhões. Superamos em 28 milhões. Juros e encargos da dívida. Liquidamos em 2013 1.340.000 e no exercício de 2014 1.272.000. Observe aí que está havendo uma queda de juros, isso é muito bom para o município. Houve uma redução de pouco mais que 5%. Outras despesas correntes. Valor liquidado em 2013, 339 milhões. Em 2014, 412 milhões. Percentual realizado, 21,46%. Observem, aí a gente volta e recapitula. Essa tela é a mesma anterior. Esse slide é o mesmo anterior, onde a gente até, inclusive, conceituou as rubricas. Agora é um paralelo entre 2013 e 2014, considerando as mesmas rubricas. Investimentos, liquidamos em 2013 34 milhões, em 2014 69 milhões, superamos em mais de 100% o valor liquidado em 2014 com relação a 2013. Amortização da dívida interna e externa.
Amortizamos em 2013 12 milhões, amortizamos em 2014 13 milhões, amortizamos 5% a mais com relação a 2013. 2014 houve uma amortização que superou em 5% o valor amortizado em 2013. No geral, 10,74. Alguma dúvida com relação a essa tela? Próxima tela. Receita corrente líquida. Muita gente até liga lá para a prefeitura para a gente definir, para a gente conceituar o que é receita corrente líquida. Então, para quem ainda não conhece, receita corrente líquida é basicamente tudo que a prefeitura consegue cobrar de imposto e o que recebe de repasses constitucionais. Pode até definir assim como é o somatório das receitas tributárias, de contribuições, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes, referente aos últimos 12 meses. Quando a gente diz tudo basicamente que pode ser arrecadado, tudo que pode ser repassado, a gente exclui. Observe que o termo receita corrente líquida, ela não é bruta naturalmente, obviamente. Então, muita gente quer definir a bruta para saber então qual é a diferença entre a bruta e a líquida. Você tem a receita bruta e da bruta você abate a parte de contribuição patronal, a parte da contribuição do servidor, isso é contabilizado como receita, e abate também o repasse que é feito pela Previdência Federal, com relação aos servidores que estavam vinculados à Previdência Federal até 92. Então, obrigado. Então, basicamente, se alguém tiver ainda alguma dúvida com relação a isso, quiser mais detalhes, aqui a gente está à disposição. Então, observe que a receita corrente líquida do ano 2014 atingiu a casa de 764.158.000. Despesa com pessoal. O limite legal para 2014 foi de 412 milhões de reais. Quando se fala em limite legal, implica dizer o seguinte, que o município não pode gastar com pessoal mais de 54% da sua receita corrente líquida, que é a tela, que é os 764 milhões. Então, se nós aplicarmos os 54 sobre os 764, nós teríamos 412. Mas nós não gastamos com o pessoal 412, gastamos 375. Mas a própria lei de responsabilidade fiscal, ela também coloca a questão do limite prudencial. Observe que o limite prudencial é 51,3, o limite legal 54. É que quando você passa de 51,3, acende o sinal amarelo. Quando a gente chega em 51,3, o município já não pode dar mais aumento, não pode mais estar pagando hora extra, ele tem que ter conclusão. Ele tem que ter muito cuidado com pagamentos extraordinários, né, que são aqueles pagamentos novos que acontecem após o município haver alcançado esse percentual de 51,30. Vamos imaginar que 51,30 que representa 392 milhões. Naquele momento que a gente identificou 392 milhões, quando a gente passar desses 392 milhões aí, a gente estaria naturalmente ultrapassando o percentual de 51,3. A partir daí, o sinal amarelo acende, a gente tem que redobrar o cuidado, e qualquer ajuste de natureza salarial, ele tem que ser analisado com cuidado, com carinho e com responsabilidade. Mas do ponto de vista concreto, nossa despesa em 2014, ela representou 49,11% da nossa receita corrente líquida, ou seja,
Dos 764 milhões, nós comprometemos 49,11 da receita corrente, que representou 375 milhões 297 mil. Foi o que efetivamente gastamos com o pessoal no exercício de 2014. Alguma dúvida com relação a essa controversa questão? Obrigado. Bom dia a todos. Mas eu tenho dúvida, nobre secretário. Agora, não tenho dúvida só nessa tabela, não. Eu tenho dúvida em várias tabelas, da onde eu cheguei, que comecei a pegar, que o senhor estava explicando. De antemão, eu já quero fazer uma solicitação para que eu possa tirar minhas dúvidas. Eu gostaria de ter em mãos todo esse relatório explicativo do secretário, para que eu possa, assim, emitir as minhas opiniões, ver o que eu posso estar assinando, o que eu não posso, o que eu posso ajudar o governo nessas explicações do nobre secretário, aquilo que eu não posso. Só as explicações do nobre secretário, na tabela pelo slide aí, é muito difícil você deixar tudo dentro do computador humano, e por isso que seria importante que o nobre secretário pudesse, assim, nessa comissão que eu, pelo menos, que eu faço parte, eu gostaria de ter, mesmo a explicação do secretário, a gente ter aqui já uma tabela, porque aqui mesmo a gente vai colocando o ponto para depois a gente fazer uma solicitação. O secretário, não, secretário, eu estou com dúvida nessa parte aqui, gostaria que o senhor, mas assim fica meio complicado para a gente guardar tudo, tá bom, secretário? Então, essa é a minha dúvida, mas eu gostaria de ter do senhor essa tabela para que eu possa fazer a minha correção. Pois não. Nobre vereador Marcos Lima, Edivaldo Lima. Tranquilo. Observe, a apresentação, ela naturalmente, ela é obviamente sintética, não é? Ela mais detalhada vai estar no portal da transparência, como tem sido feito ao longo dos anos. Ela, de forma analítica, vai estar à sua disposição na página da Cefaz, provavelmente a partir já de amanhã. Com todo respeito, houve até uma observação do promotor do Estado com relação a esse tipo de apresentação, e ela, na Câmara, como é feita de forma, mesmo sendo sintética, ela ainda é uma das mais detalhistas do Brasil. Ela nem sempre é demonstrada assim. Agora, porque o senhor tem razão, não se preocupe, a gente vai disponibilizar 100% do material que está sob nosso controle, e aí vai esclarecer toda e qualquer dúvida. Mas sua incursão foi muito importante. Apresentamos agora a tela de despesa com pessoal ativo. Já aproxima a tela já. Pensionistas inativos. Não, eu falei. Discerne, não, o senhor quer essas informações em arquivo magnético, ou escrito, ou em papel. Ou quer que detalhe agora alguma coisa? Pronto. Tranquilo. Nós destrinchamos essa tela, não foi agora? Quando eu falei de 54, do limite legal prudencial, e
o que efetivamente foi gasto com o pessoal. Então, recapitulando, repetindo mesmo, o município poderia ter gasto até 412 milhões, mas com uma série de restrições entre o intervalo de 51,3 a 54. O município que se preza, o município responsável, o município cuidadoso, não é, que não quer ser surpreendido pelo TCM, nem por nenhum órgão de controle externo, ele não ultrapassa 51,3. E o prefeito José Ronaldo, ele trabalha de forma incansável, ele é sistemático, todo dia ele está ligando para a gente, para saber quanto. Diariamente o prefeito quer informação a respeito do limite de gasto com o pessoal. Às vezes uma pessoa senta com... É como um prefeito sentar, um servidor, sentar para pedir ao prefeito um ajuste salarial, um benefício, qualquer coisa nessa natureza, o prefeito liga para a gente para saber quanto está justamente esse gasto com o pessoal, justamente para saber se vai dar ou não. Então, isso reflete, isso traduz a preocupação que o governo tem com essa questão. Fizemos referência ao pessoal ativo, agora vamos abordar a questão do inativo. O município já observe que nessa questão já não há interferência de limite prudencial. Então, o que se efetivamente gasta, e o cuidado é o que se efetivamente gasta com o limite legal. Né? Evidentemente que esses 91 milhões aí representa 12% daquela receita corrente líquida já apresentada. Se eu não me engano, acho que 764 milhões sente alguma coisa. Então, se a gente jogar 12% de 764 milhões, poderia ser gasto com o inativo 91, mas o que se efetivamente gastou, 66 milhões, 824 mil, esse gasto representa 8,74% da receita corrente líquida. Observando essa tela, né, deixa transparecer, pode ser que essa tela não traduza, não reflita a preocupação que hoje o município tem com essa questão. Delicada e perigosa, não é? Porque o município continua injetando, a previsão é injetar na Previdência em 2015 30 milhões de reais para complementar o desembolso daquela instituição perante aos inativos. Então, meu vereador José Carneiro, isso é uma questão que, se o senhor puder abraçar, não adianta, hoje a gente vai desembolsar, a perspectiva é desembolsar 30 milhões. Para 2016, não vai ser 30, sem dúvida que vai ser um valor maior. E aonde é que vai parar isso? Não é mesmo, meu vereador? Então, isso é uma coisa que os senhores, eu nunca deixei de abordar essa questão nesta casa. É uma questão preocupante e que tem que se adotar medida de forma incontinente. Eu acho até que não há mais como se esperar. O quadro é realmente nebuloso. Com relação a esse cumprimento aí, ele está dentro do constitucional, está dentro do que está previsto na Constituição Federal e na lei de responsabilidade, que está previsto na lei de responsabilidade fiscal. Então, os números aqui estão devidamente enquadrados. Alguma observação também, senhor? Eu gostaria de perguntar para o secretário se o nobre secretário tem a quantidade de pensionista que hoje recebe na folha da Previdência. Se o senhor tem essa quantidade de pensionista. Observe bem, a Previdência é uma descentralizada, não é? Faz parte do segmento indireto da administração. Não temos esse controle, porque é um controle independente, mas não tem problema, essa informação a gente pode lhe dar, um contato com a Previdência, ela lhe informa logo de imediato. Eu gostaria de ter esse percentual de inativos e pensionista, que gera uma folha que sempre eu tenho observado que o secretário aqui, quando tem se colocado, já tenho observado também a posição do governo, do município, tem se colocado uma preocupação sobre essa questão. E é bom que nós tivemos esse número, esse percentual de pessoal que são inativos, pensionista, que recebe da Previdência do município,
e que para que a gente possa ter uma base. Entendeu, secretário? Pois não. Então, meu nobre vereador Edivaldo Lima, fique à vontade. De qualquer sorte, o senhor pode adquirir essa informação junto à própria Previdência, mas a gente também pode providenciar e passar para o senhor, sem problema nenhum. Pois não. Podemos passar para a próxima tela? Vamos tratar agora das dívidas, do endividamento na relação com o município. Dívida consolidada de 2013. Se alguém quiser conceituar qualquer, volto aqui para ficar à vontade dos senhores. Se tiverem interesse com relação à informação do ponto de vista de conceituação de qualquer rubrica dessa, fiquem à vontade. Eu vou agilizar aqui, vou me abster de estar fazendo. A dívida consolidada, na prática, é tudo que o município deve. Dívida consolidada é tudo que o município deve. Tem muita coisa para acrescentar. Deduções. As deduções ali, nobre vereador Edivaldo Lima, são os saldos mantidos em contas correntes junto às diversas instituições financeiras vinculadas ao município de Feira de Santana na relação prefeitura e bancos. Ativo disponível, evidentemente, a diferença entre a dívida e o que a gente tem disponível em bancos, 99 milhões. Então, em 2013, tivemos uma dívida consolidada de 141. E aí a gente desdobra para o quadrimestre. Tivemos um resto a pagar processados de 21 milhões. A dívida consolidada líquida é nada mais, nada menos que a consolidada menos a disponibilização financeira e restos a pagar processados. A receita corrente líquida, observe, na prática a gente está recapitulando o que já foi dito. Então, voltando para encerrar essa questão, essa informação aqui é importante. Vereador, eu fiz uma pausa porque o nobre vereador Edivaldo Lima está acompanhando no detalhe, e isso é importante, viu, meu vereador? Observe que o limite de endividamento da prefeitura no exercício de 2013 foi o de 835 milhões. Ou seja, a prefeitura podia muito bem estar devendo 835 milhões, mas não está devendo 141. E ainda, quando a gente considera essa dedução, que é a disponibilidade financeira, a nossa dívida passa para 99. Do ponto de vista do equilíbrio, nessa relação com o endividamento, o município vai muito bem. No primeiro quadrimestre de 2014, nós poderíamos sair de 835 e se endividar até 905 milhões. No primeiro quadrimestre, a nossa dívida consolidada foi de 136 milhões. No segundo quadrimestre de 2014, a nossa dívida consolidada de 131, poderíamos nos endividar até 908 milhões. Terceiro e último quadrimestre do exercício de 2014, tivemos 146 milhões. A gente volta e recapitula. Abatendo desses 146 aí, se nós tirarmos aí os 60 de disponibilidade financeira, teríamos 89 milhões, mas podíamos nos endividar até 916 milhões. Então, hoje, não é à toa que tudo que é banco está fazendo fila e ligando para o prefeito todo dia querendo emprestar dinheiro. Com um número desse aqui, quem é que não quer emprestar? Mas a gente não... O objetivo não é esse, não. Mas eu não sei se é um município do Porto de Feira de Santana com um quadro desse no Brasil. Eu acho que a gente tem que enaltecer essas coisas, né? Eu não sei.
De qualquer maneira, não sei nem se é oportuno isso, mas realmente, diante de um quadro desse, a gente não se contém e fala mesmo. Próxima tela. Voltando à tela anterior, não precisa nem voltar, ou seja, o município ele pode, quando nós identificarmos a receita corrente líquida, pode-se conceber, pode-se conhecer o nível de endividamento que o município pode alcançar. Se o município teve uma receita corrente líquida de 764 milhões, ele pode se endividar nesse valor mais 20%. Ou seja, ele pode se endividar até 120% da sua receita corrente líquida. Eu estava olhando alguns municípios do Porto Feira de Santana, Brasil afora, tem gente aí que está beirando o limite de endividamento. A tela que o senhor estava explicando, eu tinha uma dúvida e gostaria de isso. O percentual da dívida consolidada líquida sobre 20,28%. Aí, no caso, foi a consolidação esses 20,28%, essa foi a dívida consolidada ou líquida sobre o RCL? É sobre a receita corrente líquida. Aí o município conseguiu atingir esse ponto de 20,28%. Da receita corrente líquida. Na realidade, é por isso que a gente coloca, o quadro ele percentual da dívida consolidada, se eu soubesse, barra receita corrente líquida, ó. O percentual da dívida consolidada, esses 141 milhões, ele representa 20,8% da receita corrente líquida. Se o senhor jogar 20,28 de 696 mil, o senhor vai achar os 141 milhões. Se o senhor jogar 20,28%, essa regra de 3 direta, 20,28 em cima de 696, o senhor vai achar os 141. Mas de qualquer maneira, a gente pode lidar isso mastigadinho, pode, viu? Pode lidar, a gente está lá 15 horas por dia à sua disposição. Se o senhor chegar lá, se quiser trazer uma informação escrita, se quiser ela verbal, oral, fica à vontade, viu? Então vamos avançar. Aqui é a questão da... É uma tela aqui que a gente até não tinha colocado, depois resolveu botar. Ela também é autoexplicativa. Ela trata das garantias internas e externas. A garantia interna é o que está amarrado. Na realidade, a garantia externa, ela tem uma relação direta com o empréstimo que o município contraiu para a construção dos viadutos. Essas garantias internas é uma relação município e Receita Federal, ou então a própria Secretaria da Fazenda do Estado. Não tem muito... O limite estabelecido pelo Senado Federal é de 22%, então não tem muito o que acrescentar nessa tela. O que a gente quer deixar claro, isso aqui é um retrato das telas anteriores, né? Só que em miúdos, né, para alguns colegas, alguns participantes presentes a entender isso melhor. A garantia externa é quando o governo quer tomar um empréstimo ao exterior, ele tem que oferecer a garantia. Não é? E essa garantia oferecida aí já é uma questão contábil, onde o governo federal faz uma triagem, faz um pente fino nos números do município com relação à despesa e receita, para saber se há viabilidade do empréstimo ou não. E a interna é uma garantia ainda maior. Eu considero a interna uma garantia maior porque, se em algum momento o município deixar de cumprir uma parcela do
desses empréstimos aí, por exemplo, para definir melhor, eu acho até que eu estou sendo um pouco prolixo, quando fazemos um parcelamento junto à Receita Federal, se porventura o município não pagar, ela desconta no FPM. A gente não tem opção de atrasar, não. Se a gente fizer um parcelamento, como foi feito um parcelamento da Embasa, se porventura não for pago, o Estado desconta no repasse do IPVA, no repasse do... Então, essas garantias não inibem o município, não. Deixa eu só fazer uma observação aqui para que eu possa... Esse total de garantia concedida, que está ali 113.171.337,33. Essa garantia corresponde já ao que o governo, o que o município já tomou, ou ele está isento disso? Não, ele tomou. Isso é o que está comprometido. Ah, está comprometido. Isso é o que está comprometido, é o que a gente ainda vai ter que pagar. Em gerais é o que é. E a gente tem que arrecadar, só tem que ajudar a gente a arrecadar para pagar isso, e a gente paga rigorosamente em dia. A gente paga rigorosamente em dia. Eu ainda não vi uma prefeitura no Brasil, do Porto de Feira de Santana, que pague tão em dia como o município de Feira de Santana paga. E eu trabalho muito isso, sabe, meu vereador Edvaldo? Isso nos inspira, né? A gente quer ver, que de qualquer maneira eu estou vendo que determinado município do Porto de Feira de Santana está com um comportamento melhor com relação a uma determinada rubrica. A gente tem que ver até o que é que ele está fazendo para a gente alcançá-lo. E o município de Feira de Santana, eu não sei, rapaz, mas se em algum momento a gente deixar de cumprir um compromisso, eu acho que esperto nem fica lá. O prefeito ele tem uma verdadeira paranoia com essas coisas. Um contribuinte ou outro, é bom deixar claro isso, um prestador de serviço, um fornecedor de produto, ele pode em algum momento estar até aborrecido porque ainda não recebeu o produto daquele serviço prestado ou do produto fornecido. É que o senhor está acompanhando do detalhe, eu estou esperando, cara. Continua? Pois não. Pois não. Pois não. Quem foi que me atravessou? Porque eu também estava com material para lhe dar e melhor, viu? Olha. Meu vereador? Esse está melhor. Para visualizar, esse aí está melhor. E eu trouxe isso aí especialmente para o senhor. Eu ia lhe entregar no fim, mas alguém me atravessou. Agora, senhores, estamos apresentando agora a evolução da receita corrente líquida. A evolução a partir do exercício de 2013. Observe, isso ainda vinculado à garantia de valores, a nível de endividamento. Em 2013, nós encerramos 2013 com uma receita corrente de 696 milhões, poderíamos nos endividar até 835 milhões.
No primeiro quadrimestre de 2014, nós tivemos uma receita corrente líquida de 754 milhões, poderíamos nos endividar até 905 milhões. No segundo quadrimestre de 2014, nós contabilizamos uma receita corrente líquida de 756 milhões, poderíamos nos endividar até 908 milhões. No terceiro quadrimestre de 2014, que é a última receita corrente, o último número em termos de receita corrente líquida, nós tivemos 764 milhões, poderíamos nos endividar até 916 milhões. Observe, olha, nosso limite de endividamento em 2014 seria de 916 milhões. Se eu falhar aqui na memória, alguém me corrija, viu, Diego? Viu, Anilton? Se não me engano, a nossa dívida consolidada em 2014 foi de 141 milhões, 146 milhões. Tivemos uma disponibilidade financeira de 99 milhões, 89 milhões. 89 menos os 146, dá 66, alguma coisa. E a gente poderia se endividar. A gente ilustra e a gente ratifica. Esse quadro nos orgulha. Vamos simplificar dessa forma. Eu vou dizer o seguinte, não estava no script, mas essa dívida, boa parte dessa dívida envolve uma série de parcelamentos contraídos pelo governo do José Ronaldo, mas foram débitos da gestão anterior. É importante a gente deixar claro isso. A gestão do prefeito José Ronaldo não tem como hábito parcelar débito. A gestão quando a gente aventa essa possibilidade, o prefeito descarta logo. Então, essa série de parcelamentos hoje, celebrados com a Receita, celebrados com a Embasa, são parcelamentos de débitos contraídos na gestão anterior. E quando nós assumimos em 2013, o caminho que encontramos foi o parcelamento. Estávamos no cálculo, o governo estava sem condição de firmar convênio, teríamos problema para concretizar essa operação do BRT, então não houve outro caminho senão parcelar tudo que estava pendente aí com relação à gestão anterior. Em absoluto, não estou fazendo referência à gestão anterior, estamos falando em números. Mas na gestão anterior, o nobre secretário tem um montante da dívida que o governo passado deixou para o governo atual. O senhor tem assim um montante da dívida, secretário? Olha, se fizer um levantamento junto ao portal da transparência, é bom o senhor abordar essa questão desses termos. Tem que o senhor passar o endereço para ele anotar, porque ele tem acesso rápido aí pela internet agora, que na casa está fácil. Isso está no portal da transparência, mas hoje a gente, além do portal, é bom fazer também essa ressalva. Existe hoje, vereador Edivaldo, a transparência objetiva, que são as informações que o município tem por força de lei, disponibilizar na web. Se o senhor entrar no portal da transparência, o membro do tribunal, promotor, chegou a nos dizer no encontro realizado para quase 40 presentes na oportunidade, que Feira de Santana estava com um dos melhores portais de transparência do Brasil. Como foi o nome daquele promotor, Diego? Hein? Doutor Rafael. A gente não. O que tiver para disponibilizar, a gente não tem por que omitir.
Ele está escrevendo ali. Pode continuar, vereador? Estou esperando. Pois não. É importante. Por favor, nobre vereador, anote o endereço da web da Secretaria da Fazenda na internet. www.cefaz Feira de Santana .ba.gov.br. Então, a informação aqui para o senhor. O senhor procurou saber o número de pensionistas e aposentados. Está aqui. Pensionistas 436. 436 pensionistas. E aposentados 2.304. 2.304. 2.304. 304. Então, para encerrar aqui, recapitulando, observe que encerramos 2014 com a possibilidade de endividamento de 916 milhões. Na prática, a gente se endividou com 70 milhões. Considerando, se nós formos deduzir o aporte financeiro, a receita financeira, em outras palavras, saldos mantidos em conta corrente na virada do exercício. Essa tela é muito importante também, viu, professor? Resultado primário. Resultado primário é nada mais, nada menos que a receita primária menos a despesa primária. Receita primária é tudo que se arrecada, despesa primária, tudo que se gasta. Não é? A receita primária, a gente pode considerar todas as receitas do governo. E as despesas primárias, todas as despesas do governo. O resultado primário, obviamente, o que se gastou, menos o que se arrecadou. É importante sempre que esse resultado seja positivo, sabe, vereador? Arrecadamos 825 milhões, gastamos 803 milhões, tivemos um superávit, do ponto de vista de resultado, de 22 milhões e 425. A meta era 14 milhões, essa meta é estabelecida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa lei estabeleceu que nossa meta seria 14 e a gente atingiu 22, ou seja, quanto maior o resultado, melhor, obviamente. Próxima tela. Próxima tela. Resultado nominal. É aquela coisa, né? Está escrito, está todo mundo lendo, não há necessidade da gente estar reproduzindo aqui. Próxima tela.
A dívida fiscal líquida, basicamente, meu vereador, o senhor vai encontrar isso aí nos slides anteriores. É só para a gente definir o resultado nominal. Nós teríamos uma dívida fiscal líquida de 85. A gente traçou um paralelo aí entre 2013 e 2014, o resultado nominal de 21 milhões. Próxima tela. Gasto com educação. Gasto com educação é importante, e o pessoal tem ligado para a Secretaria da Fazenda para querer detalhes a respeito disso. O município tem que gastar obrigatoriamente com a educação 25%. Há uma confusão muito grande em termos de Brasil, e isso acontece muito também em Feira de Santana. Não é 25% da receita corrente líquida. Teve uma matéria de uma rádio aí, descredenciando nossos números na apresentação anterior, porque fizeram um paralelo com a receita corrente líquida, que o município disse que gastou tanto quando ele aplicou 25%, ao invés dele aplicar sobre a receita de impostos, ele aplicou sobre a receita corrente líquida, aí não tem como fechar as contas. É 25% da receita de impostos. O município é obrigado a investir na educação. Mas isso é uma previsão constitucional. Nesse caso, secretário, o município tem a obrigação de aplicar os 25% percentual na educação. Pois não. Mas o município ali aplicou, o que eu quero entender, o percentual aplicado na educação foi de 27,17, passou 2,17. Exatamente. O município... Isso bem, claro que é bom. Olha, se o município aplica, por exemplo, 24,99, o prefeito teria suas contas sintomaticamente reprovadas. Isso é fatal, não é? Então, observe que nós superamos em 2,17 o 25. Como o senhor é muito importante, suas incursões, eu estou sendo sincero para o senhor, é bom a gente fazer uma apresentação dessa e ser questionado mesmo, a gente fica melhor para a gente. É um resultado de um trabalho de um quadrimestre, então é importante. Então, eu vou lhe detalhar, que eu tenho certeza que o senhor já vai me perguntar, eu vou me antecipar. Aquele 25% ali representa um número X, que quando a gente joga 27, a diferença supera 10 milhões, em 10 milhões de reais. Ou seja, o município aplicou a mais em educação, 10 milhões do que deveria. A gente, se nós pegarmos... Se nós jogarmos 25 sobre a receita de impostos, que foi em torno, se eu não me engano, de 460 milhões, a receita de impostos foi 460 milhões. Se nós jogarmos 25 em cima, dá em torno de... Quem é que calcula aí? 25... Dá 115 milhões, mais ou menos. Se nós jogarmos 25% sobre 460, dá 115 milhões. Nós aplicamos quase 126 milhões em educação. Aplicamos 126 milhões, aplicamos mais de 10 milhões a mais. Superamos a meta em 10 milhões. Olha, eu vou fazer uma observação, porque isso tem maltratado a gente. Porque quando a gente viu, meu vereador, a gente busca esse 25 de forma sistemática, de forma incessante, é um índice que preocupa muito. É outro índice que todo dia o prefeito liga para saber onde é que está. Quanto é que está o índice de educação? Quanto é que está o índice de educação? E a gente apresenta alternativas de gasto para atingir esse índice. Mas pode ter certeza, o prefeito está preocupado com a questão não apenas de gastar, não é gastar, é como gastar e gastar bem. Não estou dizendo nenhuma novidade aqui. Nós temos escolas no município, principalmente escolas recém-inauguradas, que tem uma logística que, do ponto de vista de infraestrutura, está melhor do que muitas escolas particulares. O senhor pode anotar isso, o senhor sabe disso, não é verdade? Não é verdade, velho? Claro que é. Então, vamos agora para a educação. Saúde. O senhor me questionou, mas eu tenho que responder. Não, deixa, só foi uma observação particular.
Algumas escolas, claro, a gente tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu sou dessa maneira. Mas tem outras escolas que só Deus tem misericórdia, viu? Inclusive eu coloquei no meu Face ali uma escola que, inclusive a de lá do Bonfim, que as portas estavam caindo, mas eu me coloquei aqui. E colocando aqui, o governo mandou lá resolver o problema. Então eu acho importante que eu fiquei assim, que 25% para a educação e atingiu 27,17%. Eu fiquei alegre, porque o governo não deixou de cumprir a meta. Ele cumpriu. Ele cumpriu a meta, porque, claro, se ele deixar de cumprir também, o governo será punido. Mas ele colocando mais 2%, e a gente vamos trabalhar, secretário, para botar aí 30% para a educação, viu? Porque vamos chegar lá. Ajude a gente a arrecadar, que a gente alcança o percentual que o senhor está estabelecendo. A parte, aí. por favor. Pois não. Chegou ao nosso conhecimento que há aproximadamente 100 escolas que já estão sendo recuperadas e serão recuperadas. Então, a ser recuperada. Então, é uma felicidade imensa para a Feira de Santana saber que algumas escolas já foram recuperadas, outras construídas em padrão de excelência, que muitas escolas particulares hoje, ou melhor, a escola municipal hoje não deixa a desejar para as escolas particulares. Tem pessoas até que estão migrando da escola particular para a escola pública municipal. Então, o governo está de parabéns, e esse investimento que a gente observa aqui, que aumentou na educação, tenho certeza que vai aumentar muito mais. Obrigado. Obrigado pela incursão, muito oportuna, por sinal. Saúde. Um dia, eu não sei se eu ouvi essa frase do prefeito, mas eu acho que foi, né? Que cuidar da saúde, o prefeito disse um dia desse que cuidar da saúde vai muito além de cuidar da doença. É verdade. E a prova disso está no gasto. Isso eu não atesto com propriedade. Saudar aqui o pessoal da galeria, muitos amigos, muitos conhecidos. No início do encontro só vinham 2. Obrigado pela presença de vocês. Isso eu não falo com propriedade, essa é uma coisa que nós ainda vamos investigar, mas não falamos com propriedade. Mas eu não duvido de não existir no Brasil município do Pó de Feira de Santana gastando o que Feira de Santana está gastando com a saúde. Aí, quando o prefeito falou que cuidar da saúde vai muito além de cuidar da doença, eu acredito que esse propósito dele reflete nesses números ora apresentados com relação ao gasto com a saúde. Assim como 25% da receita de impostos tem que ser obrigatoriamente gastos com educação, na saúde, ao invés de 15%, 25%. Aí, observe. Não, eu estou querendo dizer o seguinte: na educação, obrigatoriamente, nós gastamos 25% da receita de impostos. No caso da saúde, a Constituição prevê que, no mínimo, se gaste 15%. Mas se nós tivéssemos gastos o 15%, teríamos gasto apenas 69 milhões. Mas nós gastamos 122 milhões, ao invés de gastar 69 milhões com a saúde, é o que está previsto na Constituição, que é o 15% do 460 milhões, representa exatamente 69 milhões. Mas nós não gastamos os 69 milhões que a Constituição prevê, nós gastamos 122 milhões, que representa nada mais, nada menos, quase 27% da receita de impostos. Então, nós acreditamos que dificilmente um município do Pó de Feira de Santana no Brasil
tenha gasto isso com saúde. Secretário, como nós estamos agora, o senhor está fazendo a explicação referente à saúde, e aqui o percentual aplicado foi para 26,49, mas eu gostaria de deixar uma pergunta para o secretário. Fique à vontade. E quem vai responder é a secretária de saúde, porque na maioria dos postos de saúde não está tendo os remédios para a população. Então, isso me intriga, secretário. E bem verdade que o nobre secretário tem sua pasta, número, totalmente diferente, mas eu gostaria de ouvir da secretária de saúde, porque ontem mesmo eu tive 2 grandes reclamações e que foram no posto de saúde e lá não conseguiram os remédios. Então, o governo elevou de 15%. Claro que é importante isso. Isso eu fico regozijado e parabenizo o governo. Elevou de 15% para 26,49%. E mesmo assim, os postos de saúde está faltando remédio. Isso não é... A imprensa fala aí constante. Ontem mesmo a imprensa estava falando. E 2 pessoas me procurou e está com essa dificuldade. Então, vamos pensar de melhorar a questão do percentual da saúde mais ainda. Porque se está faltando, é porque certamente está faltando recurso nesta área. Essa crise financeira que alcança o país está tendo reflexo nos repasses da saúde. A verba que está vindo da saúde a cada mês é inferior ao mês imediatamente anterior. A queda é livre, está em queda livre esses repasses. Quando a gente fala que a receita tributária, viu, meu vereador, que cabe a gente correr atrás, a gente tem alcançado o objetivo. Mas os repasses constitucionais, os repasses que vêm por SUS, isso não depende das nossas ações. E eles estão em queda livre e o reflexo é esse. Então, de qualquer sorte, assim como o Instituto da Previdência tem uma administração independente, a Secretaria, e como o senhor bem falou, cabe, se for o caso, a Secretaria de Saúde se manifestar com relação a essa questão. Eu gostaria de falar em relação a essa questão. Mas só, meu novo vereador, um adendo. Imagine, o município, por força constitucional, poderia só ter gasto 60 milhões e o prefeito não seria alcançado, não haveria restrição do ponto de vista da sua gestão. O limite de gasto era de 69 milhões, ele gastou 122. O senhor já pensou se só gasta 69, como não estaria? O prefeito está prejudicando, a gente está deixando de fazer investimento em uma série de outras áreas para concentrar dinheiro na saúde. O senhor já pensou se não direciona para a saúde esses 53 milhões que nós mandamos a mais para lá? Agora, esse reflexo da saúde, essa questão da saúde em Feira de Santana, é o que está acontecendo em termos de Brasil, não é um privilégio, Feira de Santana não é uma exceção. Mas em relação aos medicamentos, eu estive com a secretária Denise Mascarenhas, ela informou claramente o que cabe ao município, os medicamentos que cabem ao município, todos estão em dias, está atendendo a comunidade de Feira de Santana. Porém, tem alguns medicamentos que é passado pelo Estado. E sim, esses medicamentos, sim, está tendo falta em alguns locais. E aqui em Feira não é diferente, não é só em Feira de Santana, é em toda a Bahia, o repasse dos medicamentos que cabe pelo Estado não está sendo passado regulamentado. Então, o que acontece? Os postos médicos, alguns medicamentos que é repassado pelo Estado, está faltando. Mas todos os medicamentos que cabem ao município, a compra, com certeza vai encontrar. E se não encontrar, pode procurar a secretária, que ela vai de imediato tomar providência. Queria também aqui, em relação a percentual de valores de 15%, que hoje está em 26,49%, nós observamos que está quase dobrando o valor que o município tem de compromisso de assumir dentro da regularidade. E hoje está praticamente dobrando. A gente vê isso pouco no Brasil.
em Feira de Santana a gente fica alegre, fica feliz em estar participando de um governo que tem esse compromisso, que tem essa preocupação em estar fazendo esse repasse, e aumentou grandemente o número de 69 milhões para 122 milhões, com certeza é um repasse de um volume muito grande, e o município e Feira de Santana tem que ganhar. Sabemos da dificuldade que tem o país em relação à saúde. A dificuldade é grande, mas em Feira de Santana o prefeito tem um carinho especial em relação à saúde. Vou passar aqui ao colega José Carneiro Rocha. Senhor presidente, eu queria apenas fazer uma observação. Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência pela condução da audiência pública. Mas queria fazer uma solicitação a Vossa Excelência como presidente da sessão. Em decorrência do horário, e o secretário também, nós estamos observando que as discussões têm sido paralelas a cada ponto. Eu sugeria, secretário-presidente Antônio Carlos Ataíde, que a partir de agora a gente determinasse que os vereadores, todos nós, faríamos intervenção após a concretização do secretário. Fazendo isso, nós vamos intervir quantas vezes necessário. No contrário, nós vamos ficar aqui falando, inclusive, de coisas que não tem nada a ver com a audiência pública. A exemplo de falta de remédio nas unidades básicas. Essa questão é com a Secretaria de Saúde, e a pergunta seria se está faltando recurso para adquirir esses remédios, que eu não acredito que haja. Então, essa é a observação que eu queria fazer. Obrigado, colega Zé Carneiro. Houve essas participações porque o secretário propôs que a cada planilha apresentada, ele abriu para questionamentos. Isso, sem dúvida nenhuma, levou a essa discussão. Mas, a partir desse momento, eu peço ao secretário que dê continuidade. Após a sua participação nas informações, a gente passa a palavra a cada colega vereador para fazer os questionamentos. Encerrando os meus questionamentos, nobre presidente, secretário, justamente quando... Eu peço ao colega, aguarde ele encerrar e Vossa Excelência em seguida participe. De qualquer sorte, fim da apresentação. Viu, meu líder? A propósito, fim da apresentação. Nesse momento que o secretário faz a sua explanação para todos, quero registrar a presença da imprensa acompanhando a sessão da Comissão de Finanças e Orçamento, essa audiência pública, com os colegas vereadores e demais pessoas, e abro nesse momento a inscrição para os vereadores que queiram se manifestar para algum questionamento. 3 minutos para cada vereador se manifestar. Vereador Marco Limas. Agradeço, estou convencido, nada mais a questionar. Obrigado. Vereador. Só gostaria de parabenizar o secretário pela explanação, realmente foi contundente. Vereador Edvaldo Lima, Sua Excelência tem de 3 a 5 minutos para o seu questionamento. Meu questionamento, nobre presidente e secretário. O nobre vereador, ele falou que não tem sentido, mas tem, porque o governo elevou de 15% para 26,49% e não está atendendo os postos de saúde com os remédios. Isso é notório e todo mundo tem conhecimento. Todos nós temos conhecimento. Então, é esse o meu questionamento. Então, nobre secretário, como o nobre vereador nos colocou aqui, o líder do governo, seria melhor elevar o percentual para 35%, 36%, que pode ser que os remédios vão chegar no posto de saúde. Só isso. Muito obrigado. Vereador Zé Carneiro, com a palavra. Satisfeito? Nada mais há questionamento pelos colegas vereadores. Quero agradecer a presença de todos, da imprensa, de mais pessoas nas galerias, dos colegas vereadores Marco Lima, vice-líder do governo, o líder do governo José Carneiro, o vereador Edvaldo Lima, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Luiz Augusto, membro, demais pessoas da secretaria. Uma saudação a todos e os funcionários da casa. Dou por encerrado a sessão da Comissão de Finanças e Orçamento, solicitando a toda a assinatura da ata.